Você sabe o que são modos em terapia do esquema? Não? Então fica aqui que você vai entender hoje um pouquinho sobre esse assunto. E aproveite e se inscreve aqui no meu canal. Meu nome é Adriana Santiago, eu sou psicóloga clínica e pesquisadora há 30 anos. O conceito de modos foi desenvolvido por Jeffrey Young na década de 1990 para dar conta do que o conceito de esquemas não deu. Simples assim. O Jeffrey Young e seus pesquisadores, sua equipe de estudiosos, descobriram que somente o conceito de esquema não ia dar conta dos transtornos de personalidade, principalmente do transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade narcisista. Enquanto os esquemas são mais estáveis, né? Eles são mais lineares, eles existem como pano de fundo na vida do sujeito, os modos são estados. Quando os esquemas ou conjunto de esquemas são ativados, os modos aparecem. O sujeito se comporta de uma forma cronificada, uma forma que ele já se comportou provavelmente na infância, mas essa forma de se emocionar, de pensar e de se comportar se apresenta. Exemplo, quando uma pessoa com transtorno de personalidade borderline se percebe abandonada por alguém, isso não precisa nem ser pelo seu par romântico, né? Mas por um amigo, se sente preterida de algum modo, ela pode detonar o seu modo criança raivosa ou criança impulsiva e se comportar de forma agressiva. Ou pode se comportar também como pai e mãe punitivo, se cortando, se batendo ou batendo no outro. Então, esse modo de comportamento, sentimento e pensamento, muitas vezes faz parte de uma estrutura, né, já bem estabelecida desde a infância, que se apresenta e se atualiza a cada vez que seus esquemas ou o seu esquema é acionado. No transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, um modo pode ser o protetor desligado. É quando essa pessoa se afasta do contato com as suas emoções e fica frio, sem sentimentos, né? Essa é uma maneira que o sujeito encontrou para lidar com as suas dores emocionais, né? Evitando esse contato mais efetivo com as suas emoções. Nos nossos consultórios, por exemplo, esse narcisista, ou seja, essa pessoa com transtorno de personalidade narcisista, pode ficar alheio às questões emocionais, né? Quando a gente pergunta sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está pensando, ou quando a gente faz uma pergunta mais profunda sobre as questões dele, ele se afasta, não responde, ou fala sobre as suas conquistas, evitando assim a possibilidade de ser cuidado em suas dores mais profundas. No caso da border, exemplo, ela pode acionar o modo criança raivosa quando ela percebe que o terapeuta atrasou, quando ela percebe ou se sente preterida porque o terapeuta precisou desmarcar, e aí sim, ela aciona uma raiva já contida, né? Uma raiva que ela tenta controlar e se comporta dessa forma, inclusive na terapia. Compreenderam? Esses modos fazem o sujeito agir de forma inconsciente, né? Eu costumo dizer que os pacientes eles são agidos por essas esquisitices. O modo é uma espécie de entidade contida no sujeito, e aí eu falo de forma científica, eu estou usando aqui uma metáfora, uma entidade, né, que o sujeito porta nele e essa entidade se manifesta quando as questões do sujeito são deflagradas. É dessa forma que o modo vai fazer o sujeito repetir ações que nem ele mesmo percebe. Exemplo, né, de uma frase comum que a gente ouve no consultório: não sei por que eu fiz isso. Não sei por que eu me comportei dessa forma. Não entendi. Ah, por que você se cortou? Não sei por que eu me cortei.
Não sei por que eu telefonei para o sujeito de madrugada pedindo para, pelo amor de Deus, ele me amar. Não sei por que eu apareci na porta dele completamente nua. Quem sabe, então, assim? Não sei por quê. Então, os modos, eles fazem o sujeito agir da forma que eles não entendem e, de fato, não querem. Os modos se manifestam de forma inconsciente. Entender os modos é absolutamente fundamental. Compreender quais são os modos, inclusive batizá-los ali juntinho com o paciente. É fundamental para que esse paciente se reconheça reconheça esses modos como uma atividade, muitas vezes separada da sua totalidade de ser. Então, compreender os modos também é importante para que o psicoterapeuta entenda que a questão não é pessoal, né? Se o paciente se comporta de forma estranha no consultório, ou se desligando das emoções, ou se tornando impulsivo, agressivo, isso não diz respeito ao terapeuta, diz respeito a um modo de funcionamento deste paciente. E a gente precisa acolher. O modo mais interessante de se trabalhar, e é o que a gente tenta manter ali, o narcisista, por exemplo, é o modo criança vulnerável, que é quando a gente consegue tangenciar as questões mais profundas deste paciente. E qual é o objetivo final na terapia do esquema? Tornar o sujeito um adulto saudável. Porque a gente percebe muito que a gente só atende criança em nosso consultório. Quando o sujeito vem para se tratar, ele está num aspecto dele que não cresceu. Eu costumo dizer que a gente para de crescer quando faltou amor. E é dessa forma que o sujeito se apresenta geralmente no nosso consultório. E isso é travestido, isso é mimetizado por ansiedade, depressão e vários transtornos mentais que são só a ponta de um iceberg de questões muito mais profundas que o sujeito traz por conta da sua história de vida. Existem duas técnicas fundamentais em terapia do esquema. Todo o resto deriva disso. Tudo que a gente faz, né, em todas as técnicas todas as outras técnicas que a gente aplica, está pautada, né, toda essa aplicação de outras técnicas está pautada na reparação parental e na confrontação empática. E o que significa exatamente isso? O que é reparação parental limitada ou reparentalização, como queiram? Significa que o psicólogo vai atuar ali onde as necessidades básicas falharam. O atendimento das necessidades básicas falharam na vida desse indivíduo. A gente vai substituir o pai ou a mãe ou o cuidador? Óbvio que não, isso é impossível. Mas a gente vai fazer o máximo para tentar atender às necessidades dessa criança vulnerável que se apresenta no nosso consultório. A confrontação empática, ela deriva da reparentalização. E o que significa confrontação empática? É contar para o sujeito sobre ele, é psicoeducá-lo, é contar para ele, é dizer, olha, você não acha que assim não tá legal, você não acha que aqui o seu modo criança impulsiva apareceu, você não... Então, a gente vai dizendo para ele e fazendo uma espécie de experiência emocional corretiva para que ele cresça onde ele paralisou, onde ele deixou de crescer. Se você quer saber mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos em relação à terapia do esquema, se inscreva na nossa jornada que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho. O link está aqui na descrição do vídeo. E fique aqui comigo, fique perto, se inscreva no meu canal e aperte aí o sininho de notificações para a gente ficar juntinho até, porque vagalume esperto pisca junto.